A primeira pergunta que analisamos é: tropas terrestres serão usadas? E a resposta, infelizmente, é sim, elas precisam ser usadas. Isso tem a ver com como as forças armadas funcionam. Com o funcionamento das guerras, certo? Basicamente, quando você luta uma guerra, precisa ter uma pirâmide de custos correta, certo? E a pirâmide de custos mais simples é esta aqui. Infantaria, soldados, certo? Tudo bem? Eles estão na base por quê? Porque eles são os mais baratos. O que está acima deles? Blindados, certo? Artilharia, tanques. Eles são mais caros de produzir. Você precisa de mais recursos. Você precisa de mais tempo. Depois você tem as forças navais, certo? Depois você tem as forças aéreas. Isso não faz sentido. Esta é a pirâmide de custos. E a pirâmide de custos é apenas uma questão de tipo, quanta energia, quanto tempo, quantos recursos você precisa para produzir determinado produto, certo? Custa muito pouco para você produzir um soldado, mas custa muito para produzir um avião. Isso é importante porque as guerras geralmente são guerras de atrito, ou seja, você precisa colocar todos os seus recursos para vencer a guerra, certo? Então isso é apenas capacidade de produção. E este é o modelo mais padrão que existe de uma pirâmide de custos para uma guerra militar. Certo? Faz sentido, pessoal? O problema é que os Estados Unidos têm uma pirâmide invertida, certo? Ou seja, o domínio é aéreo, depois naval, depois blindados e por último soldados. Você não pode lutar uma guerra assim. Quero dizer, no momento em que você escolhe lutar uma guerra desse jeito, você já perdeu a guerra. Porque ou você elimina o país em, 2 dias, ou você cai fora. Porque você não consegue repor suas forças. Agora, eu sei que isso é difícil de entender, mas 1991, a Guerra do Golfo Pérsico, 2003, a Guerra do Iraque, essas não são guerras de verdade, certo? Porque os americanos eram tão dominantes e o Iraque era tão fraco que basicamente foi como um videogame, certo? Certo, é disso que se trata. Esses pilotos voando por aí estão bombardeando tudo. Ok, é como caras em tanques simplesmente atropelando o exército iraquiano. Aquilo foi só um videogame. Mas essa questão do Irã é uma guerra de verdade e por isso você não pode lutar uma guerra desse jeito. Se você quiser vencer essa guerra, a única coisa que pode fazer é voltar para uma pirâmide de custos realista. Você não tem escolha nessa questão, certo? Porque, mais uma vez, o produto mais barato de vocês são soldados, certo? E os mais caros são os aviões. Você não pode se dar ao luxo de usar um avião para salvar a vida de um soldado. No final das contas, essa análise de custo-benefício vai se voltar contra você. Ok? Faz sentido, pessoal? Muito bem, se os Estados Unidos quiserem vencer esta guerra, não terão outra escolha senão usar tropas terrestres, usar soldados como a principal força militar. Alguma pergunta até agora? Tudo bem, está ótimo. A questão que se coloca agora é: os Estados Unidos usarão tropas terrestres? Eu já disse que, se os Estados Unidos quiserem vencer esta guerra, não terão outra opção senão usar tropas terrestres. Mas será que os EUA usarão tropas terrestres? Isso depende das estratégias de teoria dos jogos de cada um dos diferentes jogadores, ok? Vamos então analisar os 4 principais atores envolvidos nesta guerra. Você tem os Estados Unidos, você tem Israel, você tem a Arábia Saudita e você tem o Irã. EUA e Irã são fáceis de entender. O que os Estados Unidos querem é destruir o Irã. Certo? Por quê? Porque se destruíssem o Irã, os Estados Unidos teriam controle total sobre o petróleo do Oriente Médio e controlariam o comércio global pelo Estreito de Hormuz. E assim poderiam manter seu império, certo? Então, um objetivo bem simples. Vamos destruir o Irã. Não nos importa como, não nos importa por quê. Vamos simplesmente fazer, ok? O Irã tem outra estratégia, que é o controle direto a partir de Hormuz. E destruir o CENTCOM. O CENTCOM é basicamente o comando militar americano no Oriente Médio, chamado Comando Central, ok? Esses são, portanto, 2 dos principais objetivos militares do Irã. E podemos entender o porquê, pois se o CENTCOM for destruído, o Irã terá controle total sobre o Oriente Médio. Agora Dubai, agora Omã. Irã e Kuwait têm que pagar impostos ao Irã. Agora, o Irã, o novato, é o valentão do Oriente Médio. Agora, é uma potência hegemônica. Esse é o objetivo político desta guerra, ok? Israel é um caso um pouco mais complicado. Tudo bem? Para Israel,
Ah, desculpe, outra coisa é a humildade de Israel. Além disso, se você derrotar os Estados Unidos, enfrentará Israel, a maior potência militar do Oriente Médio. Querem humilhá-los e enfraquecê-los, mas não podem destruir Israel, pois tem armas nucleares. Se você irritar Israel, essas ogivas nucleares começam a voar. Você não quer isso. Então esses são os 3 principais objetivos políticos do Irã: controlar o Estreito de Hormuz, destruir o CENTCOM e humilhar Israel. Se você é Israel, na verdade, para você, a estratégia é diferente. O que você quer fazer é o seguinte: você quer destruir o CENTCOM. E destruir o Irã, certo? Esses são seus objetivos. Por quê? Porque se você destruir ambos os seus estados finais e destruir o Irã, então você será o único hegemon no Oriente Médio, certo? Também destruir o GCC. Destruir a Arábia Saudita também. Por quê? Porque uma vez que a Arábia Saudita seja destruída, todos os seus recursos pertencem a você, certo? E isso cria algo chamado Projeto da Grande Israel, que é o que vamos discutir na próxima aula. Mas como você pode ver, é realmente importante notar que, mesmo que os Estados Unidos e Israel sejam aliados, a estratégia deles é diferente. Seus objetivos são diferentes. Na verdade, eles estão em conflito, certo? Então você tem a Arábia Saudita. O que é que a Arábia Saudita quer fazer? Bem, destruir o Irã. Porque se você destruir o Irã, você tem controle total sobre os movimentos, por assim dizer. Então você pode ser um valentão, certo? Mas você também quer destruir o Zeu. E você quer humilhar Israel, tudo bem? Isso faz sentido, certo? Então, ao entender como cada jogador percebe o jogo, agora podemos entender como eles vão traçar sua estratégia, certo? Então, os Estados Unidos só querem destruir o Irã. Mas como você pode ver, Israel, Arábia Saudita e Irã querem todos destruir os Estados Unidos. E como você faz isso? Você faz isso forçando os Estados Unidos a entrarem em uma longa guerra terrestre, certo? Portanto, se você é Israel, não quer usar armas nucleares. Por quê? Porque armas nucleares acabariam com a guerra rápido demais. Você quer prolongar essa guerra o máximo possível para forçar os Estados Unidos a enviarem tropas terrestres. E aí você pensa, por que os Estados Unidos não usam armas nucleares? E a resposta eu já te disse, a escada de escalada. Isso precisa se justificar por si só para o povo, certo? Quando você faz qualquer coisa, certo? Quando faz qualquer coisa, você precisa se preocupar com certos fatores, ok? Você precisa se preocupar com o moral das tropas. Seus soldados precisam acreditar que estão lutando por uma boa causa, certo? Você precisa se preocupar com a opinião pública. Você precisa garantir que o mundo esteja do seu lado. Você precisa se preocupar com política, com vontade política. Você precisa garantir que o povo esteja unificado. E você precisa se preocupar com o moral do inimigo. Você não quer irritar tanto a pessoa, seu inimigo, a ponto de eles irem para um extremo, subirem a escada de escalada para um nível além do seu controle. Isso não faz sentido, certo? Então, como você pode ver, a guerra é extremamente complicada. Não se trata apenas de armamentos. Não se trata apenas de recursos. No fim das contas, trata-se de controlar a narrativa, controlar o cenário político, entendeu? Mobilizar os recursos de forma adequada e estrategicamente vantajosa. Tudo bem? Faz sentido para vocês? Ok. Então sim. Acabamos de responder a 2 perguntas. Os Estados Unidos usarão tropas terrestres? Sim, vai. Porque o Irã, a Arábia Saudita e Israel trabalharão juntos para forçar uma invasão terrestre, mesmo que os Estados Unidos não queiram fazê-lo. Mas infelizmente, os Estados Unidos não têm uma estratégia clara e coerente. É passivo. Portanto, pode ser manipulado para enviar uma invasão terrestre. Certo, e a segunda pergunta é: Israel e Estados Unidos usarão armas nucleares? E a resposta é não, porque não é do interesse deles usar armas nucleares. Certo, Israel quer que os Estados Unidos percam essa guerra. E isso significa uma guerra longa que destrua a vontade política americana de lutar em mais guerras estrangeiras. Se os Estados Unidos perderem, Israel se tornará uma potência dominante no Oriente Médio. Ok? E assim, a última pergunta é: a mesquita de Al-Azhar. E responderemos a essa pergunta na próxima aula, na quinta-feira.